Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de governança de TI, tá certo? Onde hoje nós vamos falar sobre ativos de software, tá? E aí, antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês que nós já colocamos lá no Unifonline, né? Aqui no ferramenta, na opção aulas, tá? Nós já temos aqui, né, 3 aulas lá. Aparentemente, o pessoal não está vendo. À medida que que a gente vai fazendo uma aula, né, eu disponibilizo depois o vídeo lá, né, o link do YouTube lá, tá? E a aula de hoje nós vamos tratar sobre essa parte de gestão de ativos de software, tá certo? Na parte de gestão de ativos de software, pessoal, eu coloquei aqui um link de um blog, tá? Que ele trata de algumas coisas aqui, e o nosso documento que nós vamos trabalhar também. Já está lá disponibilizado no Unifon Online também. Então, antes de mais nada, né, nós temos que entender o que são ativos de software. Né? Ativo de software é tudo aquilo que a gente conhece por software na empresa, tá certo? Todos aqueles programas que nós utilizamos da empresa. Desde os programas, aplicativos que nós utilizamos na empresa, os softwares que nós usamos para controlar, construir softwares, linguagens de programação, os bancos de dados, né? Todos esses são softwares que precisam ser geridos. E, por outro lado, nós também temos os softwares que nós produzimos, tá? Dentro da empresa. Então, nós temos nessa parte de gestão de ativos de software dois lados a observar. Primeiro, fazer a questão da gestão dos meus softwares aplicativos da empresa, tá certo? Todos aqueles softwares que eu utilizo para o desenvolvimento de sistemas, que eu utilizo para a gerência dos processos, todos os softwares que nós utilizamos. Aí nós incluímos planilhas eletrônicas, editores de texto, ferramentas de apoio à gestão, bancos de dados, né? Ferramentas de modelagem de dados, modelagem de processo, né? Modelagem de processo de negócio, tá? Todas essas são ferramentas, são ativos de software que são da empresa. Isso é uma coisa. E a outra coisa, que é a que a gente considera de grande importância, são os ativos de software relacionados com o negócio da empresa, aqueles softwares que nós desenvolvemos. Tá? Então, neste primeiro software que a gente viu, nós temos que fazer algumas coisas, né? Nós temos que gerenciar algumas coisas. Né? Essa informação aqui eu peguei desse blog, tem vários cantos na internet também, tratando sobre isso aqui. Isso aqui é só um exemplo lá, eu encontrei um blog legalzinho, né? Tá? Mas também tem muitos trabalhos científicos relacionados com gestão de ativos de software que a gente pode dar uma olhada depois, certo? Então, primeiro, a gente, quando trabalha pensando em ativos de software, nós temos que lembrar o seguinte, que todo software da empresa, ele tem um conjunto de licenças de uso, pessoal. Uma coisa que a gente não costuma pensar muito, né? Vou aqui interromper um pouco o compartilhamento, mas, seguinte, todo e qualquer software que a gente usa no dia a dia, seja da empresa, seja da casa da gente, ele tem uma licença de uso, tá certo? Então, por exemplo, quem utiliza aqui o Office 365, né?
quem de vocês, se alguém utilizar, por exemplo, acho que vocês, como alunos da Unifor regulares, vocês têm direito a usar o Office, né? Enquanto tiver como aluno, você pode usar o Office. Então, você não precisa se preocupar com essa licença, mas, por exemplo, eu que não sou mais aluno, eu preciso me preocupar com as licenças dos softwares que eu trabalho. Por exemplo, eu assino o Office 365 e eu tenho uma quantidade X de licenças que eu posso utilizar. Né? Eu acho que ele dá direito a 5 licenças, né, por assinatura. Né? Quer dizer, eu posso instalar o Office em 5 computadores, 5 computadores na minha instalação, na minha casa. Tá certo? Na empresa não é diferente. A empresa também tem essa parte de gerenciar e controlar quais as licenças eu estou utilizando, até porque a empresa não pode fazer uso de software que ela não tenha licenciamento, que ela não tenha o direito de usar, tá certo? E aí a gente fala de vários softwares de uso comum, por exemplo, planilhas eletrônicas, né? Quando você está na empresa e está abrindo uma planilha eletrônica, você está consumindo uma licença daquela empresa para poder utilizar aquele software de planilha eletrônica. E por aí vai. Quando você está usando um sistema, certo? E esse sistema armazena dados em um banco de dados. Esse banco de dados ele foi adquirido pela empresa com uma quantidade X de licenças, né? Pode ser até que você esteja trabalhando com um banco de dados gratuito, né? Se estiver usando o MySQL Free, ele não vai ter problema. Você pode ter quantos usuários quiser, mas se você estiver trabalhando com um SQL Server ou com um Oracle, por exemplo, ele tem a quantidade de licenças que ele vai trabalhar. Professor, se alguém a mais se conectar, eu tinha 200 licenças e alguém for lá e for o 201, ele vai impedir? Não, ele não impede. Mas aí isso fica registrado e possivelmente a empresa, quando vier fazer sua auditoria, e as empresas fazem auditorias nos seus clientes, ela vai identificar que você está usando mais licenças do que você contratou e você vai ter que pagar por isso, tá certo? É assim que funciona. Bom, esse processo de gestão de ativos de software relacionados com licenças, né, eles têm algumas vantagens. Primeiro, a redução de custos, porque quando você começa a gerir, né, você começa a alocar de forma inteligente a gestão desses ativos, desses softwares, né? Então você não vai ter gastos extras com isso. Além de que, se você te fizer uma gestão dessas licenças, você não corre o risco de estar utilizando além do que você tem em termos de licença, né? Isso facilita e diminui a chance de ter uma cobrança posterior, né, com a empresa. Você tem uma redução de risco, né? Porque se você controla, é, é, quando você controla e gerencia essas licenças, então provavelmente você está com tudo ok e atualizado, certo? E no caso de você é, é, quando você está com tudo atualizado, a probabilidade de algum software malicioso utilizar-se de uma falha de um aplicativo para atingir a sua empresa é muito menor, tá bom? E ainda tem a questão da auditoria que eu falei, né? Ver se você não está usando nenhum software, nenhuma licença que não foi é, é, autorizada, né? Que não tem no sistema.
Só tá sem áudio aqui, ó. Melhorou? Resolveu? Pronto. Sumiu agora o áudio, foi? Eu tinha sumido antes. Agora há pouco. Pois me avisem quando isso acontecer. Se acontecer. Eu devo ter batido aqui em alguma coisa. Bom, então voltando assim, você tem o, essa gestão dessas licenças para ajudar a aumentar a produtividade e reduzir a chance que as pessoas utilizem versões não autorizadas de software dentro da empresa. Você ainda impõe que, olhe, nós só vamos utilizar os softwares que estão devidamente licenciados para a empresa. Certo? E isso também gera uma vantagem competitiva, porque você vai ganhar produtividade, vai ter menos riscos, você tem menos riscos, você tem menos problemas. Nós temos aí, por exemplo, hoje em dia, hoje em dia é mais difícil, mas antigamente um dos maiores canais de entrada de vírus e de malwares na empresa era via o pessoal trazendo programinha para instalar, né? Para instalar, para usar. E aí isso acabava contaminando os computadores da empresa e gerando problemas de segurança, gerando problemas de contaminação e acabava muitas vezes tendo perda de, de trabalho, perda de documentos. Bom, hoje em dia essas vulnerabilidades não entram mais via pendrives ou coisa assim, né? O pessoal, essas vulnerabilidades estão chegando via internet mesmo, tá, pessoal? E aí o pessoal começa a baixar as coisas da internet e esses programinhas que o cara baixa muitas vezes trazem vírus. Tenham muito cuidado, tenham muito cuidado. Toda vez que vocês forem baixar alguma coisa, vê a questão da procedência. Porque muitas vezes eu já passei por em locais que você olhava e dizia assim, não, esse aqui é um local confiável. E aí quando você ia ver, tinha um malware colado numa versão de um programa que não tinha nada a ver, era um programinha que você queria para fazer uma coisa, e aí estava lá um malware conectadinho lá, pendurado. Então, nessa parte de gestão desses ativos, isso é um controle que não impacta tanto, não impacta tanto, ele impacta no negócio da empresa, né? Mas não é a gestão mais importante, pelo menos que eu considero, de ativo de software numa empresa, numa área de tecnologia da informação. Olha aí o Bruno falando que um colega perdeu o HD porque baixou um programa. Pessoal, esse negócio de programas, né, nós estamos tendo uma proliferação absurda de malwares que entram que se instalam, né, que corrompem programas que a gente baixa, né? Tem vários sitezinhos lá, baixa acolá, sei lá, tem um monte de sitezinho desse que os sites eles nem têm culpa, certo? Muitas vezes é o cara que coloca o software lá para ser baixado gratuitamente pelos outros, que acaba incluindo sem querer um malware no pacote. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está no ambiente empresarial, tá bom? Agora nós vamos começar a falar sobre um outro tipo de gestão de ativo de software, tá certo? Que é o que nós trabalhamos com mais força na nossa tecnologia, tá bom? Na nossa área de TI. E aí, por que é que a gente fala de gestão de ativo de software em uma área de governança, tá? Do mesmo jeito, do mesmo jeito que a nossa área de governança, ela é responsável por fazer as definições, né, por fazer a montagem, a estrutura dos processos de desenvolvimento de software, tá? Nós também temos responsabilidade com a gestão dos ativos de software.
Quando a gente fala de gestão de ativos de software, nós estamos falando sobre a parte relacionada com o desenvolvimento de software, a modernização desses componentes de software, tá certo? E aí vamos começar a entender o que é esse pedacinho de software, o que é esse asset, né? O que é esse artefato de software que eu devo armazenar, né? Quando a gente está trabalhando em um processo de desenvolvimento de software, nós temos diversos artefatos envolvidos no processo de desenvolvimento. Nós temos requisitos, análise de design, modelos, né, código-fonte, né, os próprios dados, né, os casos de teste, os interfaces de usuários, documentações, todos esses são artefatos que precisam ser controlados, né? Alguém sabe o que significa asset? Meninos, alguém de vocês nem ideia do que é asset? Tipo um recurso geral. Recurso ativo, certo? Quando eu falo asset, eu me refiro a um ativo de software, tá? O ativo de software é basicamente qualquer desses componentes que são necessários para que o meu software funcione. Então eu tenho aqui todos os artefatos, né? Todos os artefatos que foram utilizados no desenvolvimento do sistema, certo? A própria aplicação, seus componentes, né? Os componentes nas versões corretas desses componentes, todos esses conjuntos de programas diferentes que foram utilizados para que esse meu software tenha sido construído, para que ele tenha sido construído e disponibilizado. E aí, por que essa importância é tão grande? Olha só, pessoal, se você não tiver uma gestão desses ativos de software, desses artefatos, o que é que vai acontecer? Vamos lá, vamos imaginar aqui uma situação, eu vou até aqui interromper para vocês olharem para mim. Vamos imaginar aqui uma situação. Nós estamos desenvolvendo um programinha qualquer, sei lá, um controle financeiro, tá certo? E aí, nesse controle financeiro, primeiro, eu tenho os documentos que eu fiz para o levantamento de requisito, né? Eu tenho todos os modelos que eu criei, né? Preparo tudo isso, né? Organizo e tal, começo o desenvolvimento. Para começar o desenvolvimento, acho que todo mundo aqui já fez PA1, né? PA1, provavelmente o PA2, já está lá pelo 3. Mas fato é que eu começo construindo, no desenvolvimento de software, eu começo construindo uma série de documentos, né? Uma série de documentos que vão servir para registrar as características, né? As necessidades, as regras de negócio do meu software, as minhas definições de interface, as definições de, sei lá, tudo que é necessário para desenvolver o meu software. E aí, se eu pegasse, por exemplo, perdesse esses documentos, eu teria que fazer esse processo todinho de novo de levantar essas informações. Então, cada um desses documentos, eles são muito importantes no meu momento de desenvolvimento. E, além disso, eles funcionam como documentação para, no futuro, eu poder mostrar para outras pessoas como foi que aquele meu software se estruturou, né? Beleza, tranquilo. Vejam que já consideramos documentos importantes, quer dizer, nós já temos um nível de importância nesses documentos que nós trabalhamos, tá? E aí eu passo
e penso o seguinte, comecei o desenvolvimento. Aí eu tenho um monte de código-fonte. E aí, código-fonte só? Não. Qual foi a versão da linguagem que eu usei? Né? Quais foram os patterns que eu utilizei naquela linguagem para poder desenvolver o sistema? Qual foi a versão do banco de dados? Qual é a versão do publicador web? Todas essas informações, todas essas versões desses softwares são necessárias serem gerenciadas. Por quê? Porque se amanhã eu tiver um problema e precisar refazer o software, ou precisar recolocar ele em produção, ou precisar repetir qualquer das fases de desenvolvimento até aquele momento, eu preciso saber exatamente quais são as versões e quais foram os softwares envolvidos nesse meu processo de criação, tá? Então, essa gestão desses artefatos, essa gestão desses ativos de software, e aí quando eu falo ativo, eu estou falando de todo e qualquer componente, artefato ou não de software, que tenha sido trabalhado para a construção do meu software. Vocês entenderam a ideia de o que é um ativo de software? Hein, meninos? Entenderam? Entenderam? E aí, tranquilo. Pronto. E aí nós começamos aqui a trabalhar, né? Voltando aqui, ó. Aqui ele fala aqui, ó, tipos de ativos, né? Ó, aplicações, componentes, patterns, serviços, frameworks, templates. Todos esses são desses meus ativos de software. O que é que nós temos assim? Nós temos alguns frameworks, né, que auxiliam a gente a trabalhar essa questão dos ativos de software. Por exemplo, o ITIL. O ITIL ele te ajuda, né, ele tem conjuntos de resultados esperados que auxiliam a gente a fazer a gestão desses ativos de software, tá certo? Não sei se dá para ver aqui bem essa imagem aqui, deixa eu ver se melhora. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas ó, o ITIL ele trabalha essa parte de infraestrutura, né, na questão da gestão efetiva dos meus artefatos de software. Por que que a gente trabalha o ITIL, certo? Por que que a gente está chamando a atenção do ITIL? Se vocês pegarem, eu tenho aqui, eu vou abrir aqui para vocês, só um segundo, eu vou pegar aqui uma parte sobre ITIL aqui. Cadê? Framework. Esse aqui eu ainda vou falar para vocês, tá? De ITIL. Nós vamos ver isso aqui com mais... Vamos ver isso aqui com detalhes. Esse aqui não tá legal. Bom, depois a gente fecha isso aqui. Mas voltando aqui. Então, no ITIL nós temos um conjunto de controles que me ajudam a fazer a gestão desses artefatos. No ITIL, normalmente eu tenho processos de gestão, de configuração e mudança, tá certo? E um dos principais
digamos, focos do meu processo de gestão dos meus ativos de software é lá na parte de gestão de mudanças, tá bom? Nós não vamos entrar em gestão de mudanças, tá bom? Porque não é o foco, as definições de gestão de mudanças são bem mais operacionais, nós estamos só trabalhando uma ideia geral de como a gente trabalha essa parte de gestão de artefatos, tá? Vamos pular aqui algumas. Então, todas as vezes que a gente precisa fazer gestão dos meus artefatos, eu preciso de um processo, tá bom? Para fazer a gestão dos meus ativos de software, eu preciso de um processo, tá bom? Então, o ITIL, ele tem já um conjunto de definições e resultados esperados que me auxiliam na parte de gerenciamento desses ativos de software. No caso, dada a importância desse conjunto de artefatos que eu tenho, desse conjunto de artefatos de software que eu tenho, nada mais importante do que eu incluir no meu processo de desenvolvimento de software a parte de gestão desses artefatos, certo? Então, como é que eu faço a gestão desses artefatos no meu processo de desenvolvimento de software? Primeiro, eu vou trabalhar, como a gente viu na última aula, nós trabalhamos, a gente já estava falando sobre o RUP, né? Todo o meu processo de desenvolvimento de software, independente dele ser RUP, independente dele ser um ágil, independente do que ele for, ele vai me produzir artefatos de software. Esses artefatos devem estar armazenados em algum lugar, tá certo? Esse armazenamento, a forma de trabalho, certo? Ela vai ser diretamente ligada ao meu processo de desenvolvimento de software. Vocês estão entendendo, pessoal, a ideia geral? Então, como eu preciso fazer a gestão dos meus processos de software, eu já vou pegar e incluir que, se eu estiver trabalhando, por exemplo, agora com um caso de uso, eu tenho que dizer o seguinte: olhe, terminou de escrever o caso de uso, o meu processo já indica armazene o artefato em tal lugar. Essa gestão de artefatos, ela precisa estar integrada dentro do meu processo de desenvolvimento de software, através de um processo de gestão de mudança, tá certo? Gerência de mudança e configuração. E aí, eu incluo nos meus processos de desenvolvimento de software, que nós vimos na última aula, né, nós vimos um processo, eu incluo lá que, além de eu ter que construir os determinados, os vários aplicativos, né, os vários documentos, os vários códigos-fontes, além de eu estar construindo, eu preciso formalmente armazená-los em uma estrutura que faça essa gestão desses ativos de software. E aí, vamos supor que amanhã vocês estão trabalhando, aí alguém chega e diz assim: Emílio, por favor, verifique aqui como eu resolvo isso aqui nesse software, como é que eu altero determinada funcionalidade aqui. A primeira coisa que o Emílio vai perguntar vai ser o seguinte: sim, mas onde é que estão os ativos desse software? Certo? Onde estão os ativos desse software? Aí, provavelmente, o cara vai dizer: olha, eles estão na área do software em tal local. Esse tal local é que existem várias ferramentas no mercado, tá certo? Que te ajudam a criar uma estrutura de gestão e gerenciamento
desses meus artefatos, tá bom? Eu vou mostrar aqui uma das que hoje é muito conhecida e bem integrada com o Ruby é esse rapaz aqui, Rational Software Architect, tá certo? Ele é um dos programas que permite que você faça o armazenamento, né? Primeiro, você consegue desenvolver vários dos seus softwares, vários dos seus artefatos de software dentro dele. Você consegue criar os modelos, os próprios casos de uso, você consegue trabalhar patterns dentro dele, fazer revisão, fazer isso tudo, todos esses softwares integrados com gerenciamento e controle de versão, permitindo que você tenha uma rastreabilidade de todas as alterações que foram feitas nesse software, quem fez, quando fez, autorizado por quem, né? Quem foi que autorizou ou que demanda do usuário gerou essa solicitação de alteração, tá certo? Tudo isso integrado nesse software. Esse aqui é um software IBM, tem umas versões gratuitas, né, de softwares semelhantes na internet, mas esse aqui é um dos mais competentes, tá certo? E aí, como é mais ou menos que funciona isso, né? Você pode fazer a geração dos seus artefatos. E aí, pessoal, veja que eu tenho diversos tipos de artefatos diferentes e o próprio software ele vai sair ligando e conectando os artefatos através de coisas incomuns que eles têm. Por exemplo, você vai trabalhar artefatos de um mesmo sistema, ou de um mesmo projeto, ou de um mesmo tipo de tarefa, tá certo? Ele também permite coisas do tipo revisão de código, você pode fazer diretamente a revisão do seu código dentro do próprio RSA, né, do Rational Software Analyzer, criar estruturas analíticas do teu, do teu software, indicando as dependências, cálculo de métricas, tá? E análise do seu software, como ele está e como ele vai funcionar. Então, por exemplo, vamos supor que você, dando um exemplo mais prático, tá? Vamos supor que você está querendo desenvolver um fragmento de software, né? Sei lá, um relatório. Para começar a conversar, esse relatório vai precisar ser incluído no software que você trabalha no seu dia a dia. Aí você vai lá, insere esse software, esse relatório, constrói esse relatório, inclui no seu menu, distribui, tá? Todos esses artefatos, eles foram modificados, né? Quais artefatos? Você construiu o relatório, você trabalhou com um requisito qualquer, você alterou a interface do usuário para permitir mais um botão, né, mais uma opção clicável lá, uma opção clicável no menu, tá certo? Todas essas alterações geraram novas versões de cada um dos programas que compõem o seu sistema. Uma vez alterado tudo isso, você gerou uma nova versão do seu sistema, certo? Esse versionamento, dentre outras coisas, vai me dar a informação de como eu desenvolvi um determinado software, né? Como eu trabalhei, né? Como eu preparei esse software, quais as opções foram necessárias para o desenvolvimento desse software, tá certo?
quais as modificações foram feitas e ficam 100% registradas. Uma vez necessitando, por exemplo, saber o que aconteceu, eu posso ir lá no sistema e verificar a versão anterior e quais foram as modificações feitas. Isso aí é uma das coisas que esses softwares da IBM permitem fazer, tá? Que permitem que você tenha um software que permita fazer o rastreamento dos seus arquivos de software para entender quem fez o que e quando. Então, tentando dar aqui uma organizada. Primeiro, em uma gestão de artefatos de software, né, em uma gestão de artefatos no processo de desenvolvimento de software, eu tenho, primeiro, processos que ajudam na definição de como trabalhar esses resultados esperados. Nós temos aí o ITIL, que trabalha muito bem o processo de gerência de configuração e mudança, tá certo? Ele já tem um conjunto de ideias e definições de como trabalhar esse processo de configuração e mudança, tá? E você tem alguns softwares que permitem que a gente faça uma gestão, né, de quem tem acesso a fazer o que no meu software, que faz o controle de tudo que é alterado, modificado, né, incluído, excluído do meu sistema, criando uma rastreabilidade de tudo que está sendo feito no meu sistema e trabalhando de uma forma estruturada para diminuir os riscos de você ter defeitos sendo produzidos e sendo distribuídos do meu software. Vocês estão entendendo a ideia, pessoal? Estão captando a ideia? Tranquilo? Beleza, beleza. Vamos para frente, então. Eu não estou mostrando todos aqueles slides lá, porque não necessariamente são todos necessários. Eu estou já fazendo um resumo do que a gente precisa entender, mas lá tem um pouco mais de algumas definições que a gente não precisa ver agora. Deixa eu pegar aqui o... Bom, um outro detalhe do processo de gerência de configuração e mudança, né, que me ajuda a manter a qualidade desses meus artefatos, né, é a questão da autorização, né? Porque o que é que acontecia antigamente, pessoal? Olha só. Num passado distante, mas também não tão distante, acontecia das empresas, né, das áreas de TI, acabarem trabalhando de uma forma, vamos supor assim, tanto independente, né? E aí, muitas vezes as empresas de áreas de TI não tinham muito, digamos, não seguiam muitos processos, eles não seguiam muitas regras, porque antigamente a TI era feita muito mais digamos assim, no conhecimento pessoal de cada pessoa, né? O conhecimento de cada pessoa ficou de lascar. Muito mais nas questões, ela se baseava muito mais na qualidade técnica pessoal do que mesmo em regras e padrões. Aí o que acontecia? Muitas vezes você estava trabalhando corretamente e aí por algum motivo você saía da empresa, certo?
A próxima pessoa não conhecia o que você fazia e acabava tentando fazer de qualquer jeito, tá? Do jeito que era possível. E como não tinha regra, muitas vezes, pessoal, ninguém encontrava os artefatos, os ativos de software de um sistema, tá? Por pura bagunça, digamos assim, muitas vezes você perdia o controle, tá, de saber onde estavam os artefatos da empresa, dos sistemas. E isso acabava quebrando as pernas das áreas de TI. Eu conheço gente, tá? Eu conheço pessoas que chegaram a perder meses de trabalho, tá? Meses de trabalho porque não seguiam as regras, não armazenavam as informações nos servidores da empresa e quando foram ver, a máquina crashou e o cara jogou meses de trabalho no lixo, tá certo? Aí os caras pensaram, poxa, eu preciso ter um processo que me organize isso. Bom, todo mundo já tinha desenvolvido aí os processos de desenvolvimento de software, com as obrigatoriedades das construções de determinados artefatos, determinados documentos, mas ainda não havia uma, digamos assim, um direcionamento ou uma padronização, uma, uma regulamentação de como seria feito a gestão desses artefatos. E aí o mercado pensou, poxa, vou utilizar alguma ferramenta que permita que, se a pessoa vai modificar alguma coisa, ela primeiro vai ter que acessar uma área protegida, tá? Nem todo mundo vai ter acesso a todos os artefatos a qualquer momento. Porque aconteceu o seguinte, pessoal, eu mesmo tive problema com isso. Você botava os teus artefatos de software num servidor, aí vinha um gaiatinho lá que tinha acesso também ao servidor, aí eu olhava e um belo dia o cara olhava e dizia assim, ah, rapaz, olha aqui, o trabalho do Alan. Aí ele pode fazer de novo, aí apagava. Sabe, apagar o código, os seus artefatos de software. Ou então alguém chegava e baixava um backup de 2 meses atrás, só que em vez de substituir só o diretório do cara, substituía também o teu, e você perdia 2 meses de trabalho. Quer dizer, você não tinha gestão desses artefatos. Você até colocava eles em algum local mais protegido, mas não tinha gerenciamento. Me diga uma coisa hoje, quando você salva alguma coisa no Git, que você modifica, você consegue pegar a versão anterior, se você precisar, no Git? Alguém teve essa experiência já? Tem algum de vocês já teve essa experiência de poder pegar uma versão anterior? Dá certo, né, Emílio? Pois é. Então, assim, você poderia pegar e pensar no GitHub como um processo de gestão de artefatos de software, sendo que ele fica com o gerenciamento disso, tá bom? Derblas caiu, foi? E aí as empresas pegaram e disseram assim, não, mas posso usar o GitHub como, é, como funcionalidade? Aí, Derblas voltou. Caiu, foi, Derblas? Você não pode, né, as empresas não querem colocar a gestão dos seus artefatos fora de casa. Então, o que é que eles fazem? Eles optam por adquirir soluções internas para fazer essa parte do gerenciamento desses artefatos. Por exemplo, esse software da IBM que a gente falou aqui, ninguém está falando aqui desse software por uma questão. Ninguém está falando de software como uma questão de fazer propaganda, não tem nada a ver. É só porque é um bom software. Ele costuma trabalhar bem essa questão de fazer gestão dos ativos de software. Então, por exemplo,
Quando você tem um software como o RSA dentro da sua empresa, né, para você ter acesso a modificar alguma coisa, você precisa ter recebido permissão para fazer essa alteração. Tá entendendo? Então, essa permissão, ela vem oriunda de uma autorização, né, de uma solicitação de mudança. Essa solicitação de mudança gera uma atividade para você, e essa atividade é direcionada a uma determinada área onde estão guardados, né, um determinado repositório de software, e você entrando lá, você consegue entrar e trabalhar as alterações nesse software. Deixando bem claro que uma vez que você altera esse software, ele vai ter uma nova versão e fica registrado a versão anterior. Diz também quem fez, foi você, em que tempo, né, em qual data, em qual hora, e ainda informa qual foi a atividade ou a solicitação que liberou você a fazer essa modificação. Com isso, você fica com rastreabilidade. Evita que alguém tenha condição de mexer nos seus artefatos de software sem autorização. Isso aí diminui razoavelmente a quantidade de problemas que você costuma ter num processo de desenvolvimento. Porque quando é tudo só num servidor, certo? Você tem que contar com a boa vontade do pessoal para não mexerem no seu software. Tá? E eventualmente alguém abre para olhar como é que você fez uma coisa, como é que você fez outra, e aí o cara, quando abre sem querer, mexe em alguma coisa, e aí de repente o cara salva o seu software com defeito, tá certo? Isso aí é um pouco complicado. Vocês entenderam a ideia geral de por que usar um software para fazer gestão de artefatos de software? Aquele momento que eu fico esperando os ok ou não entendi. Aí, pessoal, tá todo mundo aí? Ah, beleza, 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 beleza. Teu filho pegou o mouse e foi deblaçar. Acredite, eu sei como é isso. Acredite, eu sei o que é isso. Bom, ali no nosso PPT, né, aqui o, o, isso daqui ele mostra os vários passos, né, de por que utilizar uma, uma gestão de ativos, tá certo? A gente estava falando, né, por que fazer essa gestão, né? O ITIL como uma boa opção para se trabalhar o processo de gestão de configuração e mudança, tá certo? A gente também, aqui tem outras informações, mas não são tão, podemos pular. Aqui estão as características, mas aqui ele fala sobre os princípios do reuso de um artefato de software, né? Descobrir, entender, transformar e gerenciar. Isso aqui não é tão... Isso aqui também a gente pula. A gente pula também. A gente fala, isso aqui a gente falou, isso aqui a gente pula. É. Bom, uma coisa importante quando a gente fala de gerenciamento de artefatos de software, tá?
além de ter a rastreabilidade, a gestão do que foi desenvolvido, quem fez o quê, quando, né? O que mudou e o que não mudou, existe uma outra parte de gestão de artefatos, que é o momento em que eu vou fazer quando eu termino de desenvolver o sistema. Veja que até agora eu falei de quê? Eu falei dos artefatos, né, que são construídos no desenvolvimento do sistema, lá dos casos de uso, os requisitos, são todos artefatos que precisam também ser gerenciados, tá? Você tem software específico, por exemplo, para fazer gestão de caso de uso, tá? Software específico para isso, tá? Eu acho que o da IBM é o Doors, ele faz isso. E tem outros softwares que trabalham essa parte de controle e gestão de requisitos, tá? Depois do controle e gestão de requisitos, você tem o controle e a gestão do desenvolvimento do software, tá bom? A gente estava falando disso agora, que a gente precisa ter um controle sobre vai modificar o que em cada software, porque se eu não tiver essa gestão, eu vou ter problemas, eu posso vir a ter problemas na hora de construir o meu software. Pode ser que tenha alguém que vá lá e mexa de forma não autorizada, ou eu posso perder uma versão do software simplesmente porque eu não geri, né, como eu desenvolvi, tá? Mas aí vamos dizer que está tudo ok e eu gerei a versão final. Normalmente até aqui nós estamos trabalhando dentro de uma área de desenvolvimento de software, né? Aí agora eu preciso dizer o seguinte, eu agora preciso fazer a gestão de um dos artefatos mais importantes que eu tenho, que é o meu aplicativo, a minha versão final que vai para a produção. Aquele momento em que eu compilei tudo e aí eu preciso de um processo para colocar este artefato em produção, tá? Sendo que nessa minha gestão de ativos de software, existem alguns ativos que a gente começou a falar no início da aula. Lembra que eu falei dos aplicativos que eu uso na empresa, né? A versão do banco de dados, se eu tenho licença para usar e tudo mais. Pois esse é o momento em que, quando eu vou colocar em produção o meu software pela primeira vez, eu preciso informar quais são as dependências de software que ele vai ter que levar. Eu vou ter que pegar e dizer o seguinte, olha, além de eu estar levando o código compilado para ser disponibilizado em produção, quando eu falo compilado de forma genérica, né, ele pode estar como bytecode, sei lá, não importa. Eu estou levando esse software para ser colocado em produção e junto dele eu preciso informar o quê? Não, você precisa disponibilizar esse software num local que esteja instalado o banco de dados tal e que esteja funcionando o, o software de publicação web tal, em tal versão, com o Java em versões A, B ou C. Quer dizer, eu tenho que informar, eu tenho que criar um documento que vai me dizer para o meu instalador, para aquele cara que vai disponibilizar esse ativo de software em ambiente de produção, todas as necessidades e todos os requisitos que esse software vai ter para poder funcionar bem, tá certo? E aí, uma vez que eu defino todos esses artefatos e todos esses requisitos, eu posso pegar e dizer o seguinte, beleza, galerinha da produção, tá aqui, pode instalar esse softwarezinho. E aí, esse processo de instalação, ele também requer um processo de autorização. Então, do mesmo jeito que eu tive uma autorização para desenvolver o software, me dando permissão em determinada área onde eu poderia construir os meus artefatos, eu também vou precisar de autorização para, no final das contas, quando eu tiver com tudo pronto, eu poder dizer assim, ok, eu vou colocar em produção agora. E eu pego esse pacote e jogo para produção. Para isso, eu também preciso de um processo de autorização, tá certo? E uma vez autorizado, esse processo também vai entrar em uma fila, né? Ele vai entrar em um processo, né? Em uma padronização,
de como eu vou fazer a instalação desse software. Como eu não sei se eu já falei aqui, mas, por exemplo, tem empresa que não aceita instalar software entre 3 dias antes do fim do mês e 3 dias depois, para diminuir a chance de ter incidentes. Essas são regras na colocação de artefatos em produção. Não importa qual é o artefato, se é um executável, se é um script de banco de dados, se é uma nova aplicação, os caras não trabalham alterações no ambiente produtivo quando eu tenho uma época de fechamento do mês. Essas são características de um processo de gestão, de gerenciamento de mudança, né? Gerenciamento de mudança que está levando em consideração pacotes de artefatos, né? Um artefato ou um conjunto de artefatos a ser levado para um ambiente produtivo. Tranquilo, pessoal? Captaram essa ideia? Pronto. E aí tem um detalhe. Vocês sabem por que a gente está falando disso em uma área de governança? Porque a área de governança, primeiro, que vai desenvolver, como eu já falei, vai definir qual é o processo de desenvolvimento de software. A área de governança também vai definir a quatro mãos, sempre, né? Vai definir quais são os mecanismos de gestão de artefatos que nós vamos utilizar, né? Gestão de ativos de software que nós vamos utilizar. E a governança ela trabalha as duas gestões, desde a gestão dos ativos de software, nessa parte de licenças e de aquisição de novos softwares, isso é feito por área de governança, certo? Só para vocês terem uma ideia, a minha área de governança agora lá no banco está comprando software, certo? Porque vem para a gente fazer a aquisição desses softwares de forma corporativa, tá certo? E aí, para a área de TI, né? Para a área de TI, nós compramos para a área de TI. E aí, definimos como é que são os processos de gestão desses ativos de software, gestão desses artefatos de software, como eles vão funcionar, onde eles vão ficar, como eles vão ser gerenciados, quais são as regras e os procedimentos para ter acesso a esse artefato, quais são as regras de qualidade que devem ser impostas, né? Quer dizer, se o cara não entregar um determinado artefato com uma quantidade mínima de qualidade, eu não aceito a entrega dele. Eu exijo que esse artefato ele tenha uma quantidade mínima de qualidade. Se ele não tiver, eu não recebo. E aí o cara vai ter que ajustar. Inclusive, pessoal, nessa parte de gestão de artefatos e gestão de conformidade de artefatos, tem uma curiosidade. Normalmente as empresas elas têm softwares muito antigos, certo? Toda empresa grande tem isso, as empresas pequenas também, né? Eu conheci empresa que tinha software rodando há 20 anos dentro da empresa e que o cara nunca teve coragem de ajeitar nada. E aí um belo dia, o cara chega e diz assim, peraí, vamos ajustar o nosso processo de gestão, de gerenciamento de software, né? Processo de desenvolvimento de software, vamos dizer o seguinte, a partir de agora eu vou mudar os padrões de nomenclatura de variáveis no meu processo de desenvolvimento. Então o cara pega e diz assim, não, agora as variáveis têm que, a primeira letra de uma variável tem que começar pelo, indicando qual é o tipo de dados que é a variável, né? Então, por exemplo, se for uma variável inteira, ela tem que começar com i, né? Se for uma variável texto, tem que começar por t e por aí vai. Bom, essa é uma regra nova que vai ser imposta a esses meus ativos de software, esses meus ativos de codificação, tá? Mas que ela não existia antigamente, tá certo? Então, normalmente esse é o tipo de regra que vai ser imposta normalmente para novos sistemas, tá certo? Para novos desenvolvimentos, e os velhos vão ficar em desconformidade com a regra nova. Eles deixam de funcionar por isso? Não. Eles continuam funcionando. Mas se você tiver a oportunidade de eventualmente
conseguir modificar esses artefatos para manter eles, para colocar eles em consonância com as novas regras de desenvolvimento do sistema, ótimo. Se não der, eles ficam, né? E aí vem uma coisa, tem empresas que quando desenvolvem um software, elas não aceitam corrigir esse tipo de coisa. Isso é o que a gente chama de débito técnico, tá certo? Elas não aceitam corrigir débito técnico. Por quê? Porque na cabeça das empresas, não, na cabeça do gerente de TI, ele diz o seguinte: rapaz, eu não vou modificar um software que está funcionando só por causa de mudança de nome de variável, né? Podia não ser só nome de variável, né? Pode ter outras características também. Mas aí o cara pega e diz assim: não, não vou mudar o meu software só para trabalhar a mudança de padrão de variáveis. Não vou fazer isso. E aí você pega e fica com o aplicativo em débito técnico, tá? E aí esse é um dos motivos, não querer mexer, por exemplo, em aplicativos antigos, que faz com que algumas empresas ainda hoje tenham aplicativos rodando em linguagens que elas nem conseguem mais utilizar hoje, porque o aplicativo não consegue mais nem ser recompilado. Eu cheguei a mudar aplicações, né, tentando ajustar elas, que elas precisam rodar em um ambiente operacional todo controlado, porque as máquinas novas não rodam, por exemplo, software de 16 bits, né? Se você pegar seu computador, pegar um software de 16 bits e tentar rodar nele, ele sendo uma máquina de 64 bits, ele não vai rodar, ele não vai executar, não tem compatibilidade. Tranquilo, pessoal? Então, ninguém falou, mas beleza. Então, esse nosso processo de gestão de ativos de software é uma das coisas mais importantes na minha, na minha área de TI, tá certo? E assim, ativos de software, pessoal, certo? Ativos de software, eles são classificados como as coisas mais caras, mais importantes da sua empresa. Porque você imagine que se você não fizer a correta gestão desses ativos e, por exemplo, perder código-fonte de um sistema, e você, por exemplo, não tiver a última versão dele, né, você não tem garantias da última versão, você corre um risco muito grande de, da próxima vez que você tiver que modificar o sistema, você ter que acabar incluindo uma, um problema, né, reincluindo um problema que já tinha sido corrigido há muito tempo. Isso é perfeitamente possível. Perder a última versão de um sistema, pessoal, é por acaso uma das coisas que acontece nas empresas, certo? Aí eu faço a pergunta: quem nunca viu isso? Quem trabalhar aqui em empresa, quem nunca encontrou um software, um sistema, que quando você assim, não, vamos pegar a última versão. Não, não sei se essa aqui é a última versão. Certo? Eu já passei por isso algumas vezes na vida, de ir chegando em determinadas unidades, chegando em uma empresa, e o cara me pedindo para modificar o software. Aí o cara dizia assim: olha, essa aqui não é a última versão do código-fonte. A última versão do código-fonte foi perdida. Então você vai ter que pegar essa versão aqui e tentar deixar ela o mais próximo possível da versão que está em produção. Isso aí acontece por quê? Porque são empresas que não têm a boa e velha gestão dos ativos de software dela. Ok, pessoal? Bom, eu vou aqui interromper a nossa gravação.